Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao curso bíblico Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse, uma revelação em que Jesus aparece com estrelas nas mãos, com 7 estrelas que representam a história do cristianismo desde o seu início até a volta de Jesus. Evidentemente, você já deve estar entendendo que essa história das igrejas sendo realizadas de acordo com os nomes de 7 igrejas que existiam nos tempos do Novo Testamento, na época de João no Apocalipse. Cada igreja passou por uma experiência, a sua cidade, o nome e o significado do nome da cidade foram todos utilizados por Jesus para mostrar características do cristianismo, da Igreja de Deus, durante toda a sua história, desde Éfeso até Laodiceia, o que aconteceria com a igreja, como ela estaria se transformando a partir do momento que abandona a palavra e se une aos poderes políticos da terra. Então nós vamos estudar agora a igreja do período representado por Sardes. Antes é importante entendermos que a partir de uma manobra de interpretação de Mateus 16, versos 18 e 19, onde Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e te darei as chaves do reino dos céus, os papas se tornaram sucessores dos apóstolos, recebendo as chaves do conhecimento que devia ser transmitido a todas as pessoas. Os papas, entretanto, não se contentaram com os céus. Acabaram se tornando donos das chaves de muitos reinos da terra. Apenas 3 séculos após a morte de Pedro, que foi considerado o primeiro papa, supõe-se que Pedro era papa, os pontífices deixaram de ser líderes de uma seita perseguida para virar interlocutores de imperadores. Com o tempo, tornaram-se senhores de seu próprio império, governando grandes extensões de terra na Itália e fora dela, só perdidas no século XIX. Em sua busca por território e poder, negociando nos bastidores ou comandando exércitos pessoalmente, houve momentos em que os papas pareciam ser capazes de moldar o mundo como quisessem durante 1260 anos, desde 538, quando a Igreja se tornou Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja do Império, até 1798. Durante esse período, a Igreja se paganizou e perseguiu e matou todos aqueles que queriam que a igreja voltasse aos moldes bíblicos. E o Apocalipse revela o trabalho de Deus em fazer com que a igreja retorne às origens da palavra. E agora, nesse período de Sardes, que nós estamos agora para estudar, nós veremos que muitos papas ruins causaram muitos problemas para a igreja durante os séculos X ao século XVI. Nessa época, a igreja se paganizou, fez aliança com o Estado, com os nobres, e aí as pessoas que se tornavam líderes religiosos ou papas, muitas vezes sem qualquer formação religiosa ou sequer tendo interesse na vida religiosa, muitos assumiam o trono de Pedro, a igreja tornando-se papa. E a corrupção desses papas paganizados, que tornou o mundo católico paganizado, foi o que motivou a reforma protestante. Muitos, dentro da própria igreja, observando os escândalos, queriam que a igreja retornasse a ser a igreja de Deus, a igreja católica apostólica cristã. Então, para você entender a diferença da igreja que Jesus deixou, Jesus entra em Jerusalém, montado num jumentinho, sendo saudado pelas pessoas, humilde e manso. E hoje, desde quando se instituiu o papado na igreja, os papas têm sido vistos no luxo, têm sido vistos totalmente diferentes do humilde nazareno. Então a igreja primitiva vivia à sombra da cruz. A igreja primitiva, católica, apostólica, cristã, vivia a palavra de Deus. A igreja atual vive o lucro, vive em busca de riqueza e, portanto, ela cada vez mais está se politizando e assumindo um compromisso com a política, com os reis da terra.
Então a reforma protestante foi a tentativa divina de salvar a igreja, fazendo-a retornar aos princípios da palavra e práticas cristãs, torná-la novamente católica, apostólica, cristã. Então vamos ao texto da Bíblia. Apocalipse 3, de 1 a 5. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entende que o nome da cidade, Sardes, o que era a cidade, as suas características, são os elementos que o Senhor Jesus usa para poder mostrar a situação espiritual da igreja cristã durante um certo período da história. Então, Sardes dizem que significa cântico de alegria. A cidade de Sardes foi construída sobre uma rocha. É Jesus que é essa rocha. Mas falando da cidade especificamente, bem localizada, foi construída no ano 1150 a.C. Ficava numa elevação de cerca de 500 metros. Era a capital do Império da Lídia, um dos mais ricos do mundo antigo. Ali, nesse lugar, a moeda cunhada surgiu em Sardes. Então essa cidade parecia invencível, segura, por estar numa elevação e bem fortificada. Mas os vigias cochilaram e foram pegos de surpresa pelos inimigos, sendo a cidade muitas vezes destruída e reconstruída. E esses fatos históricos é o que Jesus Cristo utiliza para mostrar características de uma igreja que deveria estar sendo construída sobre ele, a rocha dos séculos, e a igreja então passa a viver de tradição. E a igreja, e como a cidade foi derrotada porque seus vigias não cumpriram seu papel, dormiram e o inimigo a venceu, assim os líderes da igreja, que estavam numa obra perfeita de restauração das verdades, também cochilaram e o inimigo da verdade acabou vencendo a igreja protestante. Vamos analisar alguns detalhes. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus aqui está mostrando que esta igreja, no período aqui representado, o período da reforma, a igreja nesse período buscava uma reforma espiritual, uma volta à palavra de Deus. E Jesus se apresenta como aquele que tem a solução. Porque toda reforma somente pode ser levada avante pela ministração do Espírito Santo, com líderes que se deixam guiar por Deus, e por isso as estrelas, esses ministros do Senhor, devem estar em suas benditas mãos. Então Jesus é aquele que diz que tem os 7 Espíritos, o Espírito Santo em toda a sua perfeição, da sua obra de ministrar e convencer a igreja de seu pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz que tem as 7 estrelas, os ministros da igreja que estão buscando uma reforma, estão buscando levar a igreja à pureza espiritual. Conheço as tuas obras. A reforma protestante, dentro da igreja católica romana, com a intenção de fazê-la retornar às práticas apostólicas, começou com homens como São Francisco de Assis, que combatia o luxo, o orgulho e a falta de caridade dos líderes católicos, especialmente os papas. Mas outros, como John Wycliffe, Hus, Jerônimo, apelaram e denunciaram todos os exageros, luxúria, excessos e pecados da sociedade e dos dignitários religiosos de seu tempo, mas foram julgados como hereges e queimados nas fogueiras. Foram tempos de grandes protestos que foram prontamente combatidos pela Igreja Católica Romana, que não quis aceitar
a repreensão divina através desses homens e cessar o pecado e retornar à palavra. Mas coube a homens como Martinho Lutero, Calvino, John Knox e outros homens de vigorosa oração e retórica e consagração levar avante um grande programa de reforma. Então Deus conhece as obras dessa igreja. Essas eram as obras que ele almejava que acontecesse, que alguém enfrentasse o gigante que estava destruindo a igreja, o mundanismo, a convivência com o pecado, a relação de promiscuidade da igreja com o Estado. Reformadores como Martinho Lutero, João Calvino e o imperador da Inglaterra, Luís Henrique, o imperador Henrique, estes homens estavam procurando levar a igreja a um grau de santidade, a um padrão de vida cristã ideal. Vamos analisar esses detalhes. As antigas críticas que eram realizadas à Santa Sé, dentro dela, por homens, como já citamos, São Francisco de Assis e outros, foram retomadas por Martinho Lutero, um monge agostiniano que era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Apesar de ser um monge e, portanto, membro do clero católico, Lutero fazia inúmeras críticas à Igreja Católica. O grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgências. Ou seja, a igreja pedia doações em dinheiro em troca de perdão pelos pecados. Quando a igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências, incentivava as pessoas a darem contribuições em troca de perdão e da garantia de salvação. E aí, durante esse período, a reforma, ela basicamente se tornou algo de trazer a palavra de Deus como sendo a origem de todas as reformas. A base de todas as reformas tinha que ser a Bíblia. E a Bíblia foi largada de lado. A Bíblia não era consultada. A religião era um amontoado de tradições e superstições. E aí Wycliffe colocou a Bíblia na mão do povo inglês ao traduzi-la para a língua nacional da Inglaterra. Lutero fez a mesma coisa, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão. E assim a Bíblia foi aos poucos sendo restaurada à posição original de guia dos povos e divulgada por sociedades bíblicas desde então. Até esse momento, a palavra de Deus havia profetizado como se estivesse de luto, esforçando-se para sair das trevas, dos mosteiros e conventos, onde esteve aprisionada por quase 1.260 anos de tradição. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus e, portanto, acreditavam em tantas coisas estranhas no que diz respeito à salvação, à religião, ao comportamento. E aí, os padres e papas não convertidos, homens que vieram do paganismo, usavam as crenças comuns do povo como uma forma de ganhar dinheiro. Por isso é que homens como Martinho Lutero e outros se revoltaram, protestaram contra isso e lutaram para que a igreja voltasse a pregar o evangelho de Jesus, a justificação pela fé. Então, como Sardes significa cântico de alegria, nesse período os cultos passaram a ser na língua de cada nação e não mais em latim desconhecido do povo. Os evangelhos e as doutrinas da salvação pela graça mediante a fé, a mediação de Jesus como Senhor e Salvador foram eficientemente ensinados durante esse período. Músicas sacras e hinos profundamente espirituais foram criados para o culto divino. Tais foram as composições de Martinho Lutero, como Castelo Forte, o Inário, composto por Carlos Wesley. Quem nunca ouviu falar da melodia, o oratório O Messias, de Handel, e de tantas outras hinos espirituais criados durante esse período, levando a igreja a refletir sobre sua condição espiritual e voltar para a palavra de Deus. Nenhum reformador desejava, de fato, criar outra igreja. A intenção era que a Igreja Católica, Apostólica Romana, aceitasse que ela estava errada, se convertesse e retornasse às Escrituras e às práticas das tradições apostólicas, conforme ensinadas pela Bíblia. Que a igreja retornasse a ser a igreja de Deus, católica, apostólica, cristã. Não essa igreja falsificada, que desde o ano 538 assumiu o lugar da igreja de Deus e não é a igreja de Deus. Porém, cada verdade que esses reformadores
descobriam pelo estudo da palavra, era enfrentada pela Igreja Católica como uma afronta, e ela reagiu fortemente, instaurando a Contra-Reforma e um movimento barroco, além da instituição do Tribunal do Santo Ofício, que era a Santa Inquisição, que levou à morte milhares de cristãos protestantes durante esse período. Mas algo aconteceu durante essa tendência da Reforma Protestante de trazer a igreja de volta à unidade da fé. Algo saiu errado. Um problema aconteceu com a Reforma. A busca pela liberdade de culto levou a maioria dos reformadores a interpretar a Bíblia da forma que melhor lhes conviessem. Por conta disso, a unidade da igreja se fragmentou em diversos credos e declarações de fé, dando origem às diversas igrejas protestantes nacionais. Depois disso, a Reforma morreu e os protestantes viveram e vivem até hoje, relembrando a fé de seus pioneiros, sua vida piedosa, nada acrescentando ao processo da reforma deixada por eles. Ao contrário, o que aqueles reformadores antigos combateram veementemente na Igreja Católica de sua época, doutrinas antibíblicas, mundanismo, aliança com o Estado, mercado da fé, hoje são amplamente praticados nas igrejas protestantes atuais. Então, não era outra igreja o que eles queriam, era a mesma igreja. E por que apareceram tantas igrejas? Por conta dessa tendência de interpretar a Bíblia. Cada um interpreta do seu jeito, e aí foram se multiplicando igrejas e a confusão passou a reinar mais com o protestantismo do que antes com o catolicismo, que era apenas uma questão espiritual, era uma questão de flerte com a nobreza, praticamente. Mas espiritualmente a igreja virou uma Babilônia, uma grande confusão. Cada igreja ensina uma coisa, cada igreja diz alguma coisa diferente da outra. Jesus diz aí, tens nome de vivo e estás morto. A igreja que surge nesse período com a proposta de reformar, de fazer uma reforma, é uma igreja que tem nome de protestante, ou seja, de igreja que não aceita erros doutrinários. Mas o que se vê é que cada igreja tem um corpo conflitante de doutrinas resultante da leitura de uma mesma Bíblia. A reforma iniciada com os valdenses no século XII, Wycliffe no século XIV, João Hus e Jerônimo lá no século XIV e XV, e Lutero no século XVI, quebrou o poder da supremacia espiritual de Roma. Com aquelas 5 solas desenvolvidas, sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, soli Deo gloria, a Europa foi sacudida de ponta a ponta por um poder que nunca tinha sido conhecido antes. Infelizmente, o espírito da reforma não durou muito tempo. Dentro de poucos anos, os seguidores dos reformadores estavam divididos e começaram a se opor e a perseguirem-se uns aos outros. As igrejas protestantes seguiram os passos de Roma, tornaram-se iguais ou piores àquilo que antes combatiam na Igreja Católica. Então eles tinham nome de vivo, de protestante, de reformadores, mas estão mortos. As igrejas protestantes passaram a ser denominadas, então, protestantes ou reformadas, mas não fizeram justiça a esse nome. A Bíblia diz aí, em Apocalipse 3, na época de Sardes, Jesus diz, sê vigilante, não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. O que aconteceu? Lutero denunciou Zwinglio como herege, os calvinistas não queriam saber dos luteranos, passou agora então protestante combater protestante. Desse modo o protestantismo se mostrou cismático desde sua origem. Cada novo grupo protestante acusava o anterior de herege e criava uma declaração de fé para provar que era superior ao antigo. O primeiro credo protestante foi a Confissão de Augsburgo, de 1530. Essa data é importante porque, dessa data em diante, os protestantes começaram a perder de vista a palavra de Deus e o Espírito Santo como guias. Eles se organizaram em seitas, criaram seus regulamentos, credos e disciplina. Foi assim que Calvino, em Gênova, consentiu com a morte de Servetus por causa de diferenças religiosas. E Servetus, então, foi queimado. Um protestante queimando o protestante. Na Inglaterra, os protestantes anglicanos empreenderam a mais cruel guerra, não somente contra os católicos, mas também contra todos os protestantes que se recusavam a se conformar com a igreja anglicana estabelecida. Portanto, Jesus não conseguia ver perfeitas as obras que essa igreja
estava realizando durante esse período. E ele então dá um conselho: ser vigilante, porque era isso que o inimigo estava fazendo. Os líderes protestantes cochilaram, o inimigo que estava trabalhando no paganismo da Igreja Católica Apostólica Romana entrou na Igreja Protestante, e o que você vê é que os protestantes não são tão diferentes da Igreja Católica que eles combatem. Jesus diz: alguns poucos que não contaminaram suas vestes e andarão de branco comigo. O que acontece? O período de Sardes também se recheou de perseguições e de mortes. O que a Inquisição fez contra os cristãos no período de Tiatira, as igrejas protestantes nacionais fizeram com os grupos protestantes minoritários no período de Sardes. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses, contra os lollardos e contra a igreja dos irmãos da Boêmia e Morávia, moveu também as igrejas protestantes nacionais da Inglaterra e da Alemanha contra seus próprios irmãos. Para você ter uma ideia, reformadores como Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino, cometeram erros terríveis. Por exemplo, Lutero pregou e concordou com a morte de judeus. Julgou a epístola de Tiago como sem valor, uma epístola de palha, como ele dizia. Calvino concordou com o massacre de camponeses que reivindicavam melhores condições de trabalho. O rei da Inglaterra, para justificar seu divórcio e novo casamento, cria uma igreja com um clero particular, a igreja anglicana. Então todos eles tinham suas vestes manchadas, contaminadas. E Jesus está clamando contra esse tipo de comportamento de um grupo de pessoas que foram chamados para reformar a igreja e pratica pecados semelhantes e até piores do que a igreja que eles buscavam reformar. Mas Deus sempre tem seus servos fiéis e os teve na época de Sardes. Alguns que não contaminaram seus vestidos, conforme Apocalipse 3:4. Por exemplo, o puritano John Bunyan, os pietistas Philip Spener, August Hermann Frank, o conde Zinzendorf, os metodistas John Wesley, Whitefield, porque alguns desses homens não contaminaram suas vestes, ou seja, foram cristãos fiéis e viveram um reavivamento promovido pelo Espírito Santo. Confirmaram na fé muitos que estavam morrendo por falta de ensino espiritual e não cometeram os erros que combatiam no catolicismo. Portanto, os protestantes cometeram muitos erros, tiveram suas vestes manchadas, mas alguns que se vestiram de branco não tiveram sua vida espiritual e seu comportamento maculado pelos erros que combatiam. Jesus promete: eles andarão de branco comigo porque são dignos. Nesse período, Apocalipse 3:3, Jesus também diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o, e arrepende-te. É a justificação pela fé. Foi a doutrina forte dos reformadores. Fez surgir o protestantismo. Somente a justiça de Cristo recebida pela fé poderia reavivá-los. E o que é que eles ouviram e deveriam se lembrar e nunca se esquecer, mas voltar e procurar praticar? A palavra de Deus, evidentemente. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O protestantismo precisava e precisa hoje urgentemente voltar à palavra de Deus. Reestudar os escritos dos seus reformadores e se perguntar: o que minha igreja está fazendo aqui? Qual a função dela na obra de Deus? Era para a reforma realizar o quê? Por que nos dividimos em tantas ramificações? Era esse o plano de Deus? E Apocalipse 3, versículo 5, Jesus faz uma promessa: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a promessa para aqueles que, uma vez querendo compreender a verdade da palavra de Deus e seguir a verdade conforme está na Bíblia, esses devem lutar para se manter coerentemente vivendo de acordo com a revelação que tem da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A esses aí que lutarem contra todas as influências, contra todas as tradições que não são bíblicas e que estão tentando viver de acordo com a palavra de Deus, Jesus diz que se eles continuarem vencendo, lutando para compreender a verdade e viver a verdade, eles terão seu nome mantido no livro da vida, eles serão confessados por Jesus como vencedores diante do Pai e diante dos anjos. Se não vigiares, virei como ladrão sobre ti, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A falta de vigilância foi que levou a cidade de Sardes,
mesmo edificada sobre uma rocha, a cair. Essa mesma falta de vigilância é que levou a igreja protestante, que é edificada sobre Jesus, sobre o batismo do Espírito Santo, fez com que a igreja deixasse que o espírito do inimigo entrasse dentro dela e transformasse ela numa das mais estranhas corporações religiosas que existem. O protestantismo, que está apostatado da palavra de Deus, do mesmo jeito da Igreja Católica que eles tanto combatem. Por que essa revelação é importante? É importante porque faz nos lembrarmos que reforma e protestantismo são duas coisas diferentes. Como reformadores, era para purificar a igreja, era para levá-la de volta a Deus e a sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Não era para criar novas igrejas. Os protestantes têm nome e fama de serem bíblicos, corretos e santos, mas não correspondem a esse grande nome, porque se aliaram ao Estado, se aliaram à política e cometeram os mesmos erros que combatiam na Igreja Católica. E para justificar sua herança da grande reforma, se contentam em fazer declarações de fé ou confissões doutrinárias. Sua finalidade não foi alcançada, que era levar o reavivamento à igreja, protestar contra qualquer doutrina antibíblica, recuperar as verdades que o homem do pecado lançou por terra durante mais de 1000 anos. Ao invés disso, as igrejas protestantes se dividiram em igrejas tradicionais, protestantes, evangélicas, reavivadas, renovadas, pentecostais, neopentecostais, e assim cada dia surge mais uma. Uma verdadeira confusão religiosa, onde certas igrejas se autodenominam igrejas e condenam e humilham outras como sendo seitas. Conclusão: o protestantismo ele é cismático e divisionista desde o início da reforma. O que os separou será o que os levará de volta para a Igreja Católica, que é a sua interpretação pessoal e descontextualizada da Escritura e a confusão que disso resulta. Sendo tão confusos em matéria de doutrina e de Bíblia, não há lugar melhor para estar do que do lado de Babilônia, a Grande. Protestar mais de quê? Para quê? O protesto acabou, assim comemoram luteranos e católicos hoje. E você, meu amigo, tire suas conclusões, entendendo a história da igreja, de acordo com como é revelada pela palavra de Deus, como era o desejo de Deus que essa igreja voltasse a ser o que era a igreja bíblica, a igreja católica, apostólica, cristã, e não essa confusão religiosa que nós temos hoje, católicos romanos e protestantes de um lado. Então a igreja de Sardes representa o 5º período do cristianismo na Terra, quando ocorreu a reforma protestante sob Martim Lutero e tantos outros, como uma tentativa de Jesus de levar a igreja de volta à palavra, às origens apostólicas. Mas, passando o fervor da reforma, os cristãos se esfriaram, passaram a viver do passado e se dividiram em tantas igrejas que existem hoje. Então, Sardes vai do ano de 1517 a 1755, que é o período da reforma cristã. O nosso próximo estudo será, então, a igreja de Filadélfia. Que você encontre nesse estudo uma compreensão para poder descobrir qual é a igreja de Deus neste mundo, como Deus mantém sua igreja num mundo tão revoltado, tão confuso, como é o tempo que nós estamos vivendo. Aquele abraço, até o próximo estudo.